O meu também hoje deu uma alergiada aqui e tal. Eu até pensei em trocar de máquina. É essa daqui mesmo. Acho que os computadores estão cansados de tanta aula online, o meu está pedindo. E aí a gente vai falar um pouco disso, que é essa resiliência programada dos materiais, dessa coisa do consumismo, das coisas que são feitas para durar pouco e já com uma programação para que a gente consuma mais, para que a gente faça mais. Então, por exemplo, eu acabei de trocar a internet aqui em casa, coloquei fibra ótica. Agora já estou demandando uma internet mais robusta. Esse computador não tem nem um ano, estou demandando por um computador mais robusto, né? Porque essa questão da resiliência programada dos materiais é uma marca do nosso tempo e é o que nós vamos estudar hoje, tá? Então, com licença, eu vou começar a apresentar. Opa! A resiliência também é programada dos professores, viu? Puxa vida. A questão da pós-modernidade é essa janela que eu quero compartilhar. E também isso, né? Como é que a gente vai acumulando funções? E agora, tá vendo, o Chrome não está respondendo. Você está me ouvindo ainda? Tô. Ah, que bom. Mas está dizendo que a internet não está respondendo. Não, fica tranquilo, vamos ter paciência. Meu, demorou a eternidade para ligar. Eternidade, porque, meu Deus do céu, não é hoje. Eu não sei o que está acontecendo, porque, olha, está difícil. Eu uso outra plataforma também, que é o Teams, para dar aula lá na FATEC, e está a mesma coisa. O Meet ainda é um pouco melhor que o Teams, mas acho que é o meu computador. Apesar que eu já troquei de computador, usei o computador da minha esposa, usei o celular, fui na casa do meu pai dar aula semana passada. Esses computadores domésticos não são feitos para isso, né? Para compartilhar, de repente, com 30 alunos uma apresentação. E agora eu não consigo nem fechar aqui. Caramba. Alt F4. Fechar o programa. Voltei, eu acho. Voltei sim. Então, falando disso, né, das tecnologias, nós somos hoje muito dependentes da tecnologia informacional e computacional, né, e é uma marca do nosso tempo. E essa apostila de vocês, a apostila 9, ela começa apresentando uma proposta que são questões sobre a modernidade. Eu vou apresentar a tela inteira, porque acredito que assim não vai ser mais fácil compartilhar. Estou compartilhando, e aí você me fala se está aparecendo o slide. Está aparecendo o slide? Espera aí. Agora tá, agora tá. Tá. Apareceu do último, né? Então, nós vamos falar sobre a questão da pós-modernidade, né? A pós-modernidade, como pela questão semântica, a origem da palavra, é aquilo que veio depois da modernidade. A modernidade, ela começa com o final da Idade Média, aí você tem a Idade Moderna, a instituição do Estado Nacional, do capitalismo,
a instituição de redes nacionais, né, de estados nacionais e também de relações entre os estados nacionais, a emergência do homem individual, né, primeiro em castas ainda, você tem um período absolutista de transição, do período em que as castas existiam na Europa para um período completo de individualidade, que é a Idade Contemporânea, marcada pela Revolução Francesa. Mas durante esse período, muitas promessas foram feitas de que o mundo seria melhor do que o mundo medieval, daquilo que os próprios iluministas chamavam de Idade das Trevas. Então, a modernidade é marcada pelo iluminismo, pela promessa de que a ciência iria trazer condições existenciais de vida melhor para o homem, de que a racionalidade iria guiar as ações humanas para além das paixões, para além das emoções, e o homem então chegaria até numa visão linear de progresso, o homem chegaria num estágio muito bom de evolução humana, como é o que propõe a idealização marxista, por exemplo, né? Então nós temos várias promessas de um mundo melhor que foi feito na modernidade. No entanto, essas promessas continuam, ou seja, elas não se realizaram como promessa, porque a promessa tem que ser cumprida. As promessas da modernidade não foram cumpridas e, desde o começo, a modernidade demonstrava algumas contradições e algumas tensões e fissuras. Essas contradições, tensões e fissuras, elas aumentaram, elas se tornaram mais relevantes. Então, a modernidade, ela não foi, ela não é pós-modernidade, porque a modernidade foi superada, foi deixada para trás, as suas contradições foram superadas ou os seus dilemas foram resolvidos. Na verdade, houve uma radicalização dos problemas da modernidade, que é o problema da desigualdade, que é o problema da degradação ambiental e daquilo que o Durkheim chamava de anomia social, né, daquilo que seria uma desagregação da sociedade, tá? Tem esse texto de fundo aqui que eu coloquei, essa tela de fundo, eu coloquei pensando num texto de um livro que eu li nos anos 90, acho que o livro é de 97, que se chama A Sociedade dos Indivíduos, do Norbert Elias. É um livro um pouco mais difícil de ser lido, mas que ele dizia que nessa sociedade dos indivíduos, que é a sociedade moderna, o principal elo entre as pessoas, inclusive na filosofia do direito, é cada indivíduo. Então, e aí ele propunha nesse livro, A Sociedade dos Indivíduos, que a sociedade é composta por um tecido social e cada indivíduo é um nó nesta trama social. E aí ele usa até um poema, se eu não me engano, do Paul Ricoeur, que diz assim: de planos emergidos, mas não planejados, ninguém vive a própria vida. E ele usa uma figura de linguagem que a sociedade seria, portanto, um tecido, mas é um tecido que voa ao léu, que voa sem direção, que se você esticar ele esgarça, se você engrujinhar ele dobra, ele enruga, e que às vezes ele cinge em um lugar, mas ele é reconstruído em outro lugar. Então, é planejado, né? O planejamento ele é muito importante para a ciência moderna, mas há sempre o infortúnio, há sempre aquilo que falta no planejamento, né? Por exemplo, na lógica, que é um formalismo matemático e filosófico que não aceita nenhum valor maior que um
e nenhum valor menor que zero, né, aceita apenas o valor 0 e 1, que só acredita que existe verdade e falsidade, por exemplo, um Newton Duarte da Costa, um logístico brasileiro, vai dizer de uma lógica paraconsistente, em que, além da verdade e da falsidade, existe um por enquanto. Isto é verdade por enquanto, isto é falsidade por enquanto. Então, tanto a ciência moderna como as instituições políticas modernas, ou pós-modernas, elas não são tão sólidas e elas não são tão dogmáticas. Isso as torna, de uma certa maneira, elas admitem a fragilidade, tá? Então, a pós-modernidade, que é um tempo que nós vivemos, é o hoje, ele tem esse traço de uma fragilidade, né? O nosso tempo é um tempo frágil, mas é frágil aonde? Nas instituições, nos estados? Não, isso daí são, inclusive, processos que estão em falência. Os indivíduos, que são os elementos mais fortes da sociedade, eles são também os elementos mais frágeis da sociedade, tá? Essa é a grande questão da pós-modernidade. Tanto é que aqui eu coloquei a imagem de 2 livros do Charles Baudelaire. Um é um Paraísos Artificiais, é um romance. Esse Paraísos Artificiais, ele escreveu a primeira parte sobre o efeito de ópio, a segunda parte sobre, ele descreveu os efeitos do haxixe, e a terceira parte ele até fala muito bem do vinho, ele faz uma ode ao vinho. E esse outro livro aqui é do Charles Baudelaire, é sobre a modernidade, e ele fala, por exemplo, tem essa imagem, e num dos trechos do livro ele fala que o cara estava bebendo café com a moça, né, num café chique, francês, e é muita coisa do nosso tempo. Isso aconteceu no século XVIII. E passava uma pessoa pobre, faminta pela rua, e a moça, indiferente, simplesmente desvia o olhar e continua tomando o seu chá no seu chiquetê todo. Então ele vai escrever esse livro meio que, olha, o que está acontecendo com a nossa sociedade, que prometia ser igualitária, ou que prometia ser justa, e agora a gente não consegue nem olhar a pobreza, né? E aí ele vai dizer, ele vai ver a miséria no rosto frívolo da moça, que não consegue nem direcionar o olhar para aquilo que é um problema, né? Que é a pobreza. Então, ele tem ali, neste livro, ele mostra um descontentamento com a modernidade, apesar do Charles Baudelaire, ele não é sociólogo, ele é um escritor francês. Ele vai ter um outro livro famoso que se chama Flores do Mal, e esses livros são muito depressivos, né? São muito tristes mesmo, marca a nossa época, ele influenciou artistas contemporâneos, né? Inclusive no Brasil, o Renato Russo, da Legião Urbana, tem um disco que se chama Flores do Mal, tem um filme brasileiro de 1997, se eu não me engano, não, 97 é o livro do 2007, se chama Paraísos Artificiais, que fala justamente dessa situação do jovem hoje, hedonista, e essa juventude que perdura, né? Ao mesmo tempo que nós jovens, você jovens, eu já sou velho, estou com 40 anos, mas vocês jovens se encontram forçadamente, são forçados a ter atitudes amadurecidas, por exemplo, em relação ao consumo, a se vestirem. Eu vejo, principalmente em lugares mais pobres, né? As crianças se vestem de uma maneira bastante adulta, né? Então, principalmente as mulheres, com roupas que foram feitas pensando num adulto ou numa jovem sensual. Essas roupas são dispensadas para as crianças, são feitas também para as crianças,
maquiagem, cabelo, os próprios meninos também são forçados a ter um comportamento, menino menos, mas as meninas são forçadas a ter um comportamento amadurecido, de uma simulação de maturidade sexual, de maturidade afetiva, que não é verdade, né? Ainda bem, porque são crianças, e aí a gente vê contraditoriamente, essas meninas que parecem ser aos seus 9, 8 anos, parece uma pequena adulta, uma pequena menina de 20 anos, mas chega aos 40 anos, que é a idade que eu tenho agora, e são infantilizados. Parece que parou, todo mundo tem 20 anos. Tanto a criança é um arremedo de 20 anos, como o adulto, como eu, já senhor, né, sou um arremedo de um jovem de 20 anos, porque eu sou velho e tal, e aí ainda me visto, ó, as roupas que eu estou usando hoje para dar aula, estou usando uma camiseta de filme Mágico de Oz, minha bermuda, então, tudo colorida. E aí, contraditoriamente, mas não há nenhuma contradição nisso, essa minha geração, por exemplo, são adultos infantilizados. Né? Adultos infantilizados, isso é um problema da modernidade ou da pós-modernidade, porque é uma não realização do amadurecimento que se esperava da razão. Parece que a idade da razão não chegou. Ela aparece como uma promessa cedo demais e ela continua como uma promessa até tarde demais. Então, a superação da modernidade ou das suas promessas é a superação nos indivíduos, a busca eterna pela felicidade, a busca eterna pela razão, coisas que nunca chegam. Aí eu coloquei outros livros aqui, deixa eu ver. O intelectual Jean Baudelaire é este aqui, né, que está aqui na foto, com não sei se você já assistiu o filme Matrix. Ele fala do quê? Da sociedade de consumo, da transparência do mal, o sistema dos objetos, refere-se a uma hiperrealidade, né? Então, nós vivemos numa época em que há uma hiperrealidade, ou seja, o meio de comunicação, ele confunde o meio de comunicação eletrônico, a internet, a televisão, o cinema, as redes sociais, eles confundem o que é realidade com o que é abstração simbólica. Então, nós, por exemplo, ficamos muito tempo discutindo categorizações hipotéticas. Nós discutimos o que é feminismo, mas nós não discutimos ou nós não agimos a respeito da desigualdade entre gêneros. Nós temos um conforto conceitual, quase que uma alienação consciente. Nós sabemos das desigualdades, nós sabemos dos problemas ambientais, nós sabemos de tudo isso conceitualmente. E quanto mais nós sabemos, mais inerte nós ficamos, menos nós conseguimos agir. E aí a gente vai entrando na nossa matrix, em que nós nos referenciamos aos símbolos, mas nós não nos referenciamos, nós não agimos contra esses símbolos. Então, a gente teme o autoritarismo, mas a gente não consegue, não vê possibilidade de manobrar sobre o autoritarismo. Tem uma socióloga norte-americana que tem um livro que se chama Eu Logo. Estou procurando aqui, porque eu tenho um outro livro dessa mulher que se chama Não Basta Dizer Não. Mas depois procure o livro, dá uma busca no Google, do livro que chamava Eu Logo, em que essa socióloga norte-americana, na verdade ela é formada em jornalismo, ela vai dizer ela vai fazer uma denúncia de como funcionam as grandes marcas, em que elas vão terceirizando o símbolo, o logo apenas,
mas quem de fato confecciona o material dela são empresas na bacia do Índico, tanto, mas principalmente na Ásia continental, Vietnã, como na Ásia insular, né, no conjunto de ilhas que compõem ali a Ásia, aqueles países pobres passaram por um processo de industrialização, utilizando uma mão de obra muito barata, e aí a grande marca, que é caríssima, por exemplo, a Nike, ela é apenas o logo, porque a fábrica nem é dela, a fábrica é a terceirização da terceirização. E ela fala justamente disso, né? Então, o símbolo é de riqueza, mas a realização é miserável, né? E ela vai abordar esse tema. Então, isso acontece nas marcas, nas roupas, nas compras, e acontece também com as pessoas. Nós estamos, por exemplo, nas redes sociais, buscando uma categorização, uma hashtag que nos represente, que nos diga quem nós somos, mas, na verdade, nós somos exatamente igual ao outro. Nós estamos batalhando dentro de casa, em um ambiente virtual controlado por uma empresa que negocia os nossos dados e a nossa posição política ou a nossa posição de representação do mundo, e nós nos tornamos mercadoria. Ou mercadoria que se compra à esquerda, com a embalagem vermelha, ou uma mercadoria que se diz à direita com uma embalagem azul, mas nós somos a mercadoria, e assim, inserimos pouco na realidade. A realidade não nos diz muito respeito, porque nós estamos presos na nossa Matrix. Matrix foi um filme, uma série de filmes de muito sucesso, inspirado nessa teoria em que o Neo, que era o personagem principal, ele tentava romper com a Matrix, com a realidade virtual em que todos nós estamos presos. É um filme que vale a pena. O outro sociólogo que eu coloquei aqui é o filósofo François Lyotard, que é desse livro aqui, A Condição Pós-Moderna. Ele declara o declínio das metanarrativas, dos discursos conceituais para explicar a totalidade em seu conjunto de articulações. Anuncia a renúncia à promessa dos iluministas da emancipação racional do homem. Nesse espaço, somente então a gente vai perdendo espaço para narrativas locais, privadas, científicas, autolegitimadas. Então, por exemplo, essa super especialização que nós temos não permite que a gente tenha uma visão sobre o todo. Então, você se forma no ensino médio que mediou, distribuiu medianamente ou mediocremente a mesma formação para todos. Então, você pega e vai se especializar fazendo uma graduação. Você vai se graduar em uma grande área, ciências biológicas, ciências humanas, ciências exatas ou e suas tecnologias aplicadas, né? E aí você se forma lá nesta grande área, por exemplo, direito. E aí você, depois de se formar em direito, você fala, pronto, já cheguei à vida adulta, posso viver a minha vida. Não, aí você vai passar por um processo de especialização do direito. Então, direito trabalhista, direito penal, direito civil, e aí você vai se desagregando do conhecimento. O teu conhecimento mais poderoso talvez tenha sido aquele lá do ensino médio, porque aí você tinha uma noção de conjunto. Porque o outro conhecimento que os diplomas que buscam a legitimação profissional e de conhecimento, vai te colocando dentro de uma caixinha tão pequena que a tua atuação para mudar as coisas é pouca, porque a sua área de abrangência, apesar de você ser graduado, pós-graduado, é menor, né? Então,
e isso vai gerando um desconforto nos indivíduos, porque eles de fato não vivem a própria vida, porque eles estão presos ou na matrix das redes sociais ou na matrix das profissões. Então, ele vai se afunilando. Então, o individualismo vai gerando esse afunilamento e essa desagregação. E um outro livro do David Lyon, né, que é um sociólogo vivo, eu acabei não colocando aqui, mas ele é o que nós vamos mais trabalhar. Não coloquei a imagem dele, mas ele vai apontar quando é que o negócio começou a desandar. Então, para ele, o negócio começou a desandar, ele faz um itinerário cultural das civilizações, da época medieval até a atualidade, sobre as ideias do Ocidente, e aí ele vai dizer que existe sempre uma ideia de progresso racional e uma idealização da sociedade que não se concretizou. Então, o que acontece? Os intelectuais, existem os intelectuais filósofos que tentam explicar a sociedade, que são esses intelectuais que buscam explicar mesmo, né? E aqueles que idealizam, que além de explicar a sociedade, olhar, porque as ciências humanas ela é explicativa. Então você tem historiadores, cientistas, você tem cientistas sociais, filósofos, antropólogos, arqueólogos, que olham o objeto de estudo e tentam explicar o fenômeno. Aí existe, desde o Karl Marx, passando por Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu, mas anterior mesmo, o próprio Sócrates e Platão e Aristóteles eram intelectuais que, ao mesmo tempo, explicavam o fenômeno, atuavam dentro da sociedade. Essa figura dos intelectuais orgânicos ou dos intelectuais que idealizam os objetos, e ele vai apontar, olha, há sempre uma idealização de um progresso, e o progresso é uma ideia que já falei em aula passada sobre teoria crítica, né, Walter Benjamin. O progresso é uma noção uma noção autoritária e linear, e ao mesmo tempo ele é uma promessa de que sempre o futuro é melhor. O presente é ruim, o passado foi superado ou foi glorioso e agora estamos cá. Se a gente for estudar a história do Brasil, estamos cá num momento de dificuldade, mas o futuro vai ser melhor. Então, o progresso, essa concepção de progresso tira o homem o seu poder de atuação contemporânea. Ao mesmo tempo que reedifica a promessa. E aí a gente fica sempre na promessa. E desemboca no niilismo contemporâneo, derivado do pensamento do Nietzsche, que é esse desencantamento com todas as instituições da modernidade, a escola, a família, o Estado. E aí o homem extremamente individualista, o super-homem, que não precisa dessas instituições totais, acho que vai existir um futuro melhor. E esse futuro melhor também, mas é um futuro mais individualista, ele não chega. Então ele vai dizer que o progresso e o niilismo são duas marcas ou dois termos que estão presentes na não realização da modernidade e na pós-modernidade, tá? Bom, essa cena aqui é do clipe Brink of the Road, lá do Pink Floyd. Acho que é uma peça filosófica, sociológica extremamente importante. Acho que é um clipe que explica o autoritarismo, a escola como uma instituição caduca, a dissimulação da violência na promessa liberal burguesa. Então é um clipe que vale a pena ler, ver e entender. Ele é muito inspirado nas ideias de um sociólogo francês, atuante no ano de 1968, se chama Pierre Bourdieu,
em que ele dizia que a escola é a instituição da modernidade, mas a escola não forma ninguém, ela não está lá para tornar as pessoas melhores. Na verdade, a escola é o ambiente de legitimação da cultura dominante. Quem tem mais contato com a cultura dominante se sairá melhor na escola, terá um diploma de maior prestígio, da Sorbonne, da Harvard, da Oxford. Então, terá um diploma legitimado como mais forte e alcançará um poder que é um poder paralelo dentro da sociedade capitalista, que é o capital cultural. A sociedade capitalista ela tem dois grandes lances de distinção. O primeiro e maior, que se sobrepõe a todos, distinção social, é o dinheiro. O segundo fator de distinção social, o desempate, é o diploma, é a escolarização. Então, nesse sentido, a escola ela é uma promessa de mundo melhor, contraditoriamente, né? As classes populares, as pessoas mais pobres, elas vão exigir uma escola melhor. As pessoas mais ricas também vão exigir uma escola melhor, porque a escola é um ambiente legitimador do poder na nossa sociedade. Quem foi um bom aluno, quem teve o melhor diploma, vai ser preferido em relação àquele que não teve um bom diploma. É simples assim. Você veja duas pessoas que têm o mesmo capital, o mesmo tanto de dinheiro. Um homem muito rico que é jogador de futebol e um homem muito rico que é um empresário formado pela Harvard School of Business, pela escola de negócios da Harvard. Os dois moram numa cidade, assim, o jogador de futebol não é parâmetro, mas vamos pensar que é um jogador mediano, que jogou em times bons e que mora numa cidade como Olímpia, que tem um padrão de classe média alta em Olímpia, e o outro é um professor professor nunca vai ser classe média alta em Olímpia, deixa eu pensar aqui. O outro é dono de uma empresa, é um dos diretores da usina. Qual tem mais prestígio? Né? Qual que as pessoas vão fazer mais referência na hora de falar O Bourdieu ele fez o seguinte, ele analisou as notas póstumas, né? O obituário, o que as pessoas escreveram. Então, o mais rico, que tem uma formação mais poderosa, então o obituário era lindo, falava, descrevia tudo que ele fez. O de origem mais humilde, que tem uma escolarização menos prestigiada, a imagem era sintética, a mensagem era sintética. Então, ele vai dizer que a escola ela é uma legitimadora, portanto, do poder. Bom, a escola como instituição da modernidade, com observação, né, com essa observação de que a ideia de progresso ela é uma ideia contraditória na modernidade, pretende-se destacar que a formação do mundo moderno, ao mesmo tempo que se realiza como ruptura com a medievalidade, recolhe a noção cristã de providência divina, reelaborando racionalmente o conceito de progresso. Essa perspectiva é apresentada por Chris Kurnam no livro A Sociedade Pós-Industrial, a Pós-Moderna. Kurnam observa que o cristianismo rompe com a condição cíclica do tempo prevalente nas civilizações antigas e introduz uma dimensão diferenciada de temporariedade. Né? Essa ideia de que a vinda do Cristo Redentor ou a volta do Salvador. Enquanto, por exemplo, lembra lá da polêmica do calendário maia, porque tem uma visão cíclica da antiguidade? Então, nas sociedades antigas,
o tempo humano é a reprodução da temporalidade cíclica da natureza. E hoje, com a luz elétrica, com os esquemas industriais, nós temos um tempo completamente artificial. O cristianismo contemporâneo, não da época de Cristo, introjeta o significado da finalidade do tempo. A partir de um evento singular, a reencarnação divina em Cristo representa um corte temporal, articulando passado, presente e futuro numa sequência linear. Modifica-se assim o horizonte da história humana, que dessa forma move-se por um princípio diferente da história natural, né? Então a gente tem começo, meio e fim. A gente não tem, por exemplo, como era na Idade Moderna, na Idade Antiga, nas sociedades mais rurais, o tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo do frio intenso, o tempo, aquela época em que houve grande seca. Então a gente tem um tempo linear expresso em números, né? Em termos sucintos, a cultura cristã, o mundo humano projeta-se em uma questão de tempo situado acima do mundo, acima do não humano, como tem aquela música do Caetano Veloso, Oração ao Tempo, né? Diz tempo, 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 fique mais um pouco comigo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos, como a cara do meu filho, né? Ou outras músicas, acho que do próprio Caetano Veloso, Força Estranha, que diz, eu vi o menino, o tempo parou para eu olhar para aquela barriga, né? Eu pus meus pés no riacho e acho que nunca o tirei. Essa primeira parte, pus meus pés no riacho e acho que nunca o tirei, dessa música Força Estranha, é do Roberto Carlos, essa música. É uma visão implicada com a natureza. Já essa ideia de tempo, 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 é uma visão linear de tempo, tá? Então, eu recomendo que vocês escutem bastante música para ir bem no vestibular, tá? Bring the World, Tempo, Tempo, Oração ao Tempo, Caetano Veloso e o Força Estranha, tá? E por falar em música, tem a Dona Clementina de Jesus, Não Vadeia Clementina, fui feita para vadiar, né? Essa ideia de progresso, né, questionada também, não só pelos cientistas, mas pelas pessoas de uma maneira geral, essa angústia que nós temos com essa ideia de progresso e de uma coisa tão começo, meio e fim, que nos retira do caráter humano, né? Nós não queremos fazer isso neste momento. Nossa natureza nos impele. Por exemplo, ontem estava muito calor, hoje parece que vai ser de novo muito calor. Puxa vida, e nós somos forçados a trabalhar neste calor, né? Nós temos aqui, algo que é contra a nossa natureza. Está um calor lascado. O que a gente quer? Entrar na água, ficar só com o nariz de fora. Ou então ficar escondidinho dentro de casa, se protegendo da radiação solar, para não ter nenhuma desidratação. Mas aí vem esse tempo artificial, com essa ideia de progresso, de começo, meio e fim, e nós fizemos ontem a mesma coisa que nós vamos fazer hoje e que nós faremos amanhã. E daqui a 15 anos, talvez estejamos fazendo a mesma coisa, que é, ou no ambiente escolar ou no ambiente de trabalho, que é desenvolvendo alguns processos pré-elaborados, pré-planejados, né? É aquilo que o poeminha lá do Norbert Elias falava, né? Ninguém vive a própria vida. Desde criança, somos envoltos em dissimulação, né? E aí tem aqui isso daqui eu acabei de falar na aula passada, no slide passado, mas essa ideia de que a sociedade moderna, examinada pelos autores clássicos da sociologia, o próprio pensamento sociológico, como Durkheim, Karl Marx e Max Weber,
encontra reflexões sobre a sociedade moderna. Durkheim, Max Weber e Karl Marx apresentam preocupações sociológicas sobre a realidade histórica moderna. E eles lançam alguns temas que hoje já não são mais essa ideia de modernidade ou essa ideia de organização social, mostra que as suas fissuras, que até eles apontavam como ameaça, por exemplo, o Durkheim falava de anomia, o Karl Marx falava de ruptura ou da necessária luta de classes, o Max Weber falava de um arbitrário violento. Essas contradições que eles apresentaram na modernidade, elas só pioraram. E a história, a luta de classes não se realizou. A anomia social também não se realizou. A desagregação social completa não se realizou. A luta de classes não se realizou. Mas são temas urgentes porque a anomia social, por exemplo, é sempre uma ameaça. Assim como a luta de classes é sempre uma promessa. Né? Bom, e aqui tem esse questionamento da Clementina de Jesus, essa mulher brasileira que nasceu nos morros cariocas, que fala o seguinte, olha, cadê o cantar dos passarinhos, o ar puro não encontro mais, é o preço que o progresso paga com a poluição. O homem é civilizado, a sociedade é que faz sua imagem, mas tem muito diplomado que é pior do que selvagem. Então, essa ideia aí, por exemplo, expressa por uma mulher simples, que foi a dona Clementina, não está dando certo essa ideia de progresso, essa ideia de que o mundo vai ser melhor. Tá? Bom, então nós temos hoje metanarrativas sobre a pós-modernidade. O que é metanarrativa? Lembra de metalinguística? Vocês devem estar estudando em literatura, recurso metalinguístico, que é quando o autor se refere à estrutura que ele está usando no próprio texto. Então, a metanarrativa são entendidas como grandes construções discursivas, históricas e filosóficas que pretendem oferecer explicações completas sobre a realidade em diversos aspectos. As metanarrativas modernas aspiram à condição de um saber global, cientificamente amparado, capaz de orientar a ação humana sobre o mundo, sempre pautada pela predição de um progresso. Essa é a metanarrativa moderna. Em linhas gerais, o que a pós-modernidade vai nos apresentar? Ela vai dizer que os teóricos da pós-modernidade entendem que a transformação do mundo contemporâneo decreta o fim da sociedade moderna. Por quê? Nós temos a globalização econômica, social, política e cultural. Por exemplo, aquela promessa da individualidade, nós somos cada vez mais individuais, menos nos relacionamos em uma sociedade real, nós não vamos à praça pública confraternizarmos, nós não vamos, por exemplo, na praça pública paquerar. Vocês paqueram pelo Tinder, vocês se sociabilizam pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Discord, pelo não sei mais o que. Aquele espaço de conhecer o outro é muito mais conhecer a ideia do outro do que o outro em si. Isso gera uma desagregação social e uma reconexão social. Ao mesmo tempo que aquele indivíduo que, por exemplo, queria ser singular, ele é cada vez mais igual. Quase todos nós nos vestimos como Homer Simpson. Calça jeans e camiseta branca. Calça de brim ou calça jeans e uma camiseta de algodão. Então você olha na rua, todas as pessoas estão vestidas da mesma forma. Todas. Dificilmente você vê alguém com um penacho na cabeça ou com pintura corporal, ou que
ao invés de usar sapatos, usa guiso no pé. Então, você não tem todos se vestem igual em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo, as pessoas são muito iguais. A distinção é muito sutil, são distinções de marca. Por exemplo, eu acho muito engraçado aquela roupa cara do jacarezinho, aí tem aquela outra roupa cara do helicópterozinho, aí tem aquela outra roupa cara que é uma bandeirinha náutica. Então, são todos iguais. E a distinção aí é uma distinção muito sutil, quase que um código secreto para saber quem gastou mais com aquela roupa, né? Então, a pós-modernidade, que é a ideia que nós temos hoje, ela é criticada por aquilo que o Eric Hobsbawm chamava de um presente contínuo ou de um presentismo. A pós-modernidade não articula presente e futuro em uma unidade orientada para o aprimoramento da sociedade. Prevalece o presente, superficial, descartando passado e futuro. O presente ele é efêmero, mas ele é renovável. Então a gente fica assim, nós não conseguimos projetar, fazer esse sentimento que nós temos de angústia e distopia, né? Parece que a gente não consegue vislumbrar um mundo melhor. E aí, deixa eu ver se eu já estou finalizando, ainda não, falta 2 temas para falar, né? Que é a questão que nós temos da hiperrealidade ou realidades paralelas. A hiperrealidade é, por exemplo, essa imagem aqui, né, da mulher num ambiente insalubre e tal, com esses óculos de realidade aumentada, aparentemente angustiada, sofrendo alguma coisa que ou está na sua imagem, está na sua imaginação, e a sua imaginação ela é artificial, ela é programada, ela é planejada. Então as empresas de entretenimento, elas roubam a nossa imaginação, tá? E aqui essas realidades paralelas, né? Então você tem aqui uma pessoa, você não tem mais o cabresto do cavalo. Todos nós temos aqui o nosso próprio cabresto que impede que a gente veja a realidade de uma maneira mais complexa. A gente só vê aquilo que está na nossa frente, e isso vai gerando uma sociedade atomizada em núcleos específicos, em indivíduos específicos, e essa sensação distópica de que as coisas não têm jeito, né? As coisas aparentemente não têm jeito. Então fica isso é uma característica da pós-modernidade. Bom, ao mesmo tempo, para terminar, tem a forma mais forte de alienação, que é quase a razão de viver de todos nós, que é o consumismo, a nossa realização de vida. Por exemplo, na modernidade, com Karl Marx, com Durkheim, com Max Weber, eles diziam que a realização da vida do indivíduo era o trabalho para a realização da sua sobrevivência, até para o acúmulo de riqueza e transmissão de herança. Então, o trabalho era aquilo que realizava os indivíduos. O indivíduo ele era proletário ou ele era capitalista, burguês safado, tal, mas ele trabalhava e o trabalho legitimava a sua existência e ele vivia ali no trabalho, dominando a natureza, transformando o meio ambiente, mas realizando. Hoje, pouca gente, a tecnologia nos levou a um ponto que nem todos precisamos trabalhar, né? Trabalho mesmo, pouca gente realiza. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo um discurso tal, que até bem pouco tempo atrás não seria considerado trabalho. Até hoje, né, as pessoas
olham para nós, que somos professores, que, assim, mas trabalhar nunca trabalhou mesmo, né? Fica só conversando, fica só falando, não realiza as coisas, não produz riqueza. Então, boa parte da nossa sociedade não produz mesmo, não transforma matéria-prima em mercadoria. Ao mesmo tempo, porém, todos nós consumimos a mercadoria. E parece que a principal razão da inclusão social, a principal razão de querer ser das pessoas é o consumismo. Tá? Aqui tem um documentário que eu gostaria que vocês assistissem uma vez na vida, pelo menos, que se chama Criança, a Alma do Negócio. É um documentário que agora já está antigo, da Maria Farinha, né? Que fala sobre como a publicidade, principalmente num país pobre e desigual, o segundo país mais desigual do mundo, o Brasil, como a televisão, a babá eletrônica e agora o YouTube vão embutindo nas crianças uma ideia de que a realização da vida é consumir. E essas crianças se tornam adultos frágeis, porque o consumo é consumo de coisas efêmeras. Então, a realização da vida é a posse do objeto a ser consumido. Não é nem o objeto em si, mas é o desejo do objeto. Então, eu quero um carro novo, eu quero uma casa maior, eu quero morar em condomínio fechado. E sempre que eu consumo mais, então a realização da minha vida não é mais o trabalho e a produção, mas é o consumo. Toda vez que eu consumo mais, o meu desejo de consumo é aumentado, né? E esse desejo de consumo aumentado faz com que eu nunca viva de fato a minha vida. Se eu sou pobre e não tenho condições de consumir, eu me endivido. E aí, eu me endivido, por exemplo, com prestações de um carro ou, por exemplo, aquilo que se chama empréstimo consignado, que vem descontado diretamente na folha de trabalho. Então, eu posso detestar o meu trabalho, eu posso estar trabalhando muito, mas o que me força a trabalhar muito foi um consumo que eu já realizei. Então, por isso, eu sou um alienado. Eu não tenho nem o meu tempo. O meu tempo futuro, eu já alienei nas prestações em 72 vezes do meu automóvel, que quando eu terminar de pagar, ele já não será tão bom e eu precisarei comprar outro e me alienar mais 72 meses. Então, o consumismo ele é um instrumento muito pesado de alienação. Isso também acontece na vida pessoal das pessoas, né? Na vida, perdão, na vida pessoal é ótimo, na vida social das pessoas, na vida social das pessoas, pessoal das pessoas, pleonasmo, na vida social. Então, por exemplo, você se casa. O seu desejo não era o desejo de construir uma vida com a pessoa, o seu contrato ali era o contrato do casamento mesmo, da festa. Os casamentos duram menos do que as festas, do que a cerimônia e a celebração festiva. Por quê? A pessoa que se casa e fala assim, não é aquele príncipe que eu vi entrar na igreja, não é aquela princesa ou rainha que eu vi entrar na igreja, que eu vi na festa. A vida comum, a vida rotineira é chato e eu já estou empastiado, já estou cansado. Isso que é esse aprisionamento do nosso desejo aos objetos de consumo também se transmite para as pessoas. Então, a gente quer sempre consumir, a gente quer sempre trocar de produto, trocar de celular, trocar de carro, porque essas coisas são descartáveis, então eu desejo mais. Isso também acontece com as pessoas. É aquilo que o Bauman chama de sociedade de amor líquido, que é um amor em liquidação, um amor em liquidez, um amor fluido.
não é um amor livre. A questão não é essa, porque se fosse amor livre, era a promessa do individualismo da modernidade. Você pega e amor líquido, você entra na banheira e transa com todo mundo. Não é isso, né? Você não consegue ter uma relação amorosa sólida, porque você já demonstra fastio pela pessoa. Você olha a pessoa como um objeto, a mulher como objeto, por isso que a mulher vem representada, é a mulher que traz na propaganda a garrafa de cerveja para o homem consumir. Geralmente ele consome a cerveja e admira a mulher como desejo. Então a mulher é objeto de consumo de desejo nivelada à cerveja. A realidade é pior. Você vai no bar, quem te serve é um homem horroroso, tal, sem nenhuma vaidade, que está ali para servir bêbados, né? Então, aquela questão do consumo é tão presente, por exemplo, nesse consumismo forte, que já é criticado pelo primeiro livro que eu citei aí, Flores do Mal, né? O ópio, o haxixe, que aliena e faz mal ao indivíduo, isso também está distribuído nas outras formas de socialização baseada no consumo, que infelizmente é a forma de socialização que prevalece na nossa sociedade. Ok? Bom, ufa, acho que por hoje eu falei demais. Deixa eu ver se as coisas funcionaram, já que o computador não estava muito bom hoje. Funcionou. Deixa eu parar de gravar e aí a gente começa a nossa conversa. Deixa eu... Oh, meu Deus do céu. Eu já desejo um outro computador. Interromper a gravação.